O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Iniciamos esse santo serviço de culto, cantando em comunhão o hino 4. Glória a Deus, glória ao Senhor. Em continuação, amados irmãos, nós iremos cantar o hino 390.
Neste momento, queridos irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham através da internet, nós iremos buscar a face do nosso Deus com oração. Esse é o momento, queridos irmãos, em que convidamos a todos que você possa ter um tempo de intimidade com Deus. É fato que no culto online, conforme nós vamos cantando os hinos, é o tempo em que a igreja vai se encontrando na internet, não é verdade? Vai se saudando uns aos outros. Mas esse momento de oração é um momento de intimidade com Deus. Então eu gostaria de convidar a todos, não por imposição, mas por convite, sendo possível que você possa se ajoelhar, ou ao menos reclinar a tua cabeça, e que você possa confessar as tuas faltas ao Senhor, que possamos todos nós confessar as nossas faltas ao Senhor, porque nesse tempo de intimidade você não pode buscar ter segredos de quem você é íntimo. E por mais que queiramos esconder os nossos erros, os nossos pensamentos, o Senhor tudo conhece e tudo vê. Então, irmãos, uma vez que o Senhor tudo conhece, tudo vê, não tem como ocultar. Então confesse, peça perdão. Ah, mas eu não falei nada para ninguém, eu só pensei. Confesse as tuas faltas. Confessemos nós todos as nossas faltas, buscando do Senhor a misericórdia, que só pode vir do alto. E como que a misericórdia vem do alto dos céus? O mundo é tão grande, as águas dos oceanos cabem na palma da mão do nosso Deus, segundo escreveu o salmista. Como que ele poderia se preocupar com nós? Deus é onipresente, é onisciente. Quando você pede perdão para o Senhor das tuas faltas, o Senhor vai colocar paz no seu coração. Fique em comunhão, participe em comunhão do Santo Culto, porque é sempre tempo de estarmos na presença do nosso Rei. Em comunhão, buscamos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor, em ato de humilhação na Tua presença, rendendo-lhe graças pela promessa de salvação a qual Tu tens feito para nós, se formos firmes e fiéis à Tua palavra. Te somos gratos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido e por todo o bem que temos alcançado das Tuas mãos. Te somos gratos, Senhor, porquanto, ainda que a prova tenha sido grande na nossa vida, em todos os dias nós temos a confiança em Ti, a esperança em Ti, e os Teus favores e a Tua misericórdia têm se renovado nas nossas vidas todas as manhãs. Pai, nesse momento tem um povo reunido em comunhão, tem um povo reunido, Senhor eterno, buscando a Tua misericórdia, e numa só voz, numa só fé, numa só comunhão, nós Te pedimos, naquilo que temos transgredido a Tua lei, naquilo que temos desagradado a Ti, seja por pensamentos ou por obras, nós Te pedimos, Senhor, perdoa as nossas faltas, por amor do Teu santo nome. Permita que possamos, Senhor eterno, ter liberdade de entrar no Teu santuário com as nossas vestes brancas, porque foram lavadas uma vez pelo sangue de Cristo, e a Tua misericórdia vem e lava nossas vestes todas as manhãs, todos os dias. Mas nós queremos, Senhor eterno, deixar aqui a nossa confissão, porque ainda que queiramos fazer o bem, o mal praticamos. Por isso nós Te pedimos, Senhor, perdoa as nossas faltas, por amor do Teu santo nome. Nos ajuda, nos auxilia, Senhor, a estarmos sempre no centro da Tua vontade. Ó Pai de misericórdia, queira ser conosco no decorrer desse santo culto. Te apresentamos, Senhor, os pedidos de oração que a igreja tem feito menção,
Tu conheces, Senhor, o coração, a mente, a condição dos teus filhos, das tuas filhas. Quantas das vezes, Senhor, a prova se acumula de maneira tal que nós perdemos as nossas forças, perdemos as nossas esperanças, perdemos toda a expectativa de um futuro melhor, mas tudo está nas tuas mãos. Entregamos as nossas vidas, a vida da nossa família, a vida de quem amamos, as nossas causas, todas nas tuas mãos, ó Senhor, porque do teu trono, da tua glória, temos certeza que provém justiça, que provém vitória, que provém restabelecimento de vidas, restabelecimento de, Senhor eterno, de encontros familiares e restabelecimento de saúde também. Ó Pai, tudo entregamos nas tuas mãos, na certeza que tu poderás fazer o melhor para nós. E te agradecemos, Senhor, por essa porta e por essa oportunidade também. Quer estar conosco, Senhor, no decorrer desse culto e permita que nunca venha faltar sobre nós a presença do Teu Santo Espírito. Nós que estamos na igreja, o Teu povo que está recebendo esse culto onde quer que eles estejam, que a Tua paz, a Tua misericórdia, a Tua união e a proteção do Teu sangue, Senhor eterno, do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que foi derramado no madeiro, possa estar protegendo toda a nossa irmandade. Senhor, por misericórdia te pedimos, manda do céu um passo da Tua palavra. Tudo isso te pedimos, rendemos-lhe graças, na certeza de alcançar por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória, glória ao Criador, bendito é o Teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, queridos irmãos, irmãs, reforçamos a nossa querida Irmandade que nos assiste, que temos culto todos os dias nesse canal que você está recebendo. Todos os dias tem um irmão ou uma irmã que vem, que deixa todos os seus afazeres para levar um culto de adoração a Deus, levar a mensagem da palavra até o teu coração, até o teu conhecimento. Irmãos, mais um pedido que fazemos à Irmandade, na multidão da misericórdia do Senhor que está sobre vós, nós pedimos encarecidamente que vocês possam compartilhar o Santo Culto com pessoas que precisem do socorro de Deus. Amados, andando pelas ruas da tua cidade, passando pelos caminhos que você passa no cotidiano, com as pessoas que você convive, tenho certeza absoluta que tem pessoas que nunca se encontraram, nunca tiveram um encontro com o Espírito Santo. A estes pedimos que você possa compartilhar o Santo Culto. Não queremos que as pessoas mudem de igreja, não queremos que as pessoas criem cisma entre as famílias. Não se trata disso. Nós queremos levar a mensagem do Evangelho, levar as boas novas a toda a terra seca, a todo coração contristado, a toda alma abatida. Que o Senhor possa direcionar os caminhos de toda a Irmandade que nos recebem, no direcionamento de como fazerem com esse conselho que vocês receberam agora. Também, irmãos, apresentamos nesse momento, tomando a liberdade de fazer um anúncio, na verdade, desse tempo que estamos vivendo da pandemia, os cuidados que temos que ter, eles devem ser mantidos. Higienização das mãos, sempre que possível com álcool em gel, utilização de máscaras em ambientes fechados, principalmente, distanciamento social. São os cuidados que nós devemos ter e não devemos nos afrouxarmos desses cuidados. O que acontece, amados irmãos? Vivemos, muitas das vezes, reféns de políticas públicas, políticas sanitárias. O governo relaxa as medidas, nós relaxamos e o contágio, as internações aumentam. Nós já vimos isso acontecer por 2, 3 vezes. Sejamos sóbrios, inteligentes,
e tenhamos discernimentos, que a nossa segurança, a segurança sanitária da nossa família, daqueles com quem você convive, não fique dependendo somente de um governo. O governo está lutando para levar a vacinação de toda a população. Mas nós queríamos fazer um convite à Irmandade. Mantenham os cuidados necessários para que a sociedade se previna antes que venha medidas de restrição do governo. Tomemos cuidados, irmãos. É um tempo difícil que estamos atravessando. A solução está entre nós, que a vacina o Senhor já preparou, mas não houve tempo de todos se vacinarem ainda, não houve condição. Então não relaxe as medidas de prevenção. Tá bem assim? Outra coisa que queríamos deixar para toda a Irmandade, aqui no estado de São Paulo, não sei nos outros estados, a orientação do nosso governante de não perder doses de vacina. Há um cuidado a respeito do resfriamento das doses, e se não utilizar tem que descartar. Nós estamos falando de um dano econômico, social gigantesco. Então, aos irmãos que estão em São Paulo, não sei como funciona nos outros estados, queríamos deixar aqui um convite, que você entre no site vacina.sp.gov.br. Se cadastre, coloque lá os seus dados, seu endereço, e vá no posto de saúde próximo da tua casa, ou num posto de saúde que você saiba que é mais movimentado, que tem mais doses de vacina, no final do expediente. Procure lá, vá 1, 2 vezes por semana ao final do expediente, se você não está na faixa etária, que pode ser que sobrará doses que, para não ser descartada, eles imunizem a população. Isso tem o nome de xepa, as pessoas chamam de xepa da vacina. É uma função social, é um anúncio social que nós estamos fazendo, porque tem gente que não se vacinou e vai perder a vacina. Então, faça dessa maneira, quem sabe, aquilo que você espera que aconteça lá para o final do ano, vai se encerrar o mês de maio, entraremos no mês de junho e você já vai estar imunizado. Tá bem assim? E aos nossos irmãos que se vacinaram ou estão se vacinando, não relaxem nas medidas de prevenção, porque há um tempo de imunização de 20, 30, 40 dias para começar a gerar efeito a vacina no organismo. E ainda que você esteja efetivamente imunizado pelo tempo que você já tomou, se na tua casa, no meio da tua família, no meio das pessoas que você convive no seu ambiente de trabalho, tem pessoas que não foram imunizadas ainda, a função social de você preservar a vida dele continua. Tá bem assim? Por esses anúncios, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Aguardando a palavra, vamos cantar o hino 287.
Glória ao Senhor. Aleluia. Em comunhão, queridos irmãos, convido que você possa abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que você não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, irmãs, amigos, ouvintes da palavra, convidamos que você possa ler este capítulo por inteiro. Aqui tem um milagre, aqui tem a proteção que só pode vir de Deus. Ao continuarmos essa leitura, veremos o que aconteceu com esse Daniel, a qual ele, não tendo respeitado o edito real, ele foi sim jogado na cova dos leões, mas o Senhor protegeu a vida dele, o Senhor acalmou, fechou a boca do leão, de maneira tal que o Senhor preparou que o rei viesse ver o que havia acontecido, e vendo que aquele homem havia sido preservado, ele foi tirado, e os acusadores foram jogados no lugar dele, e antes que chegassem no fundo da cova, as bestas feras já os haviam consumido. E amados irmãos, nesta leitura, vemos que Daniel, um cativo, tinha sido escravizado, porque este império havia destruído, tomado, saqueado o reino onde Daniel estava, onde havia nascido. Mas ele se destacou de tal maneira em que ele foi colocado como o segundo escalão naquele reino. Abaixo do imperador, abaixo do rei, estava ele com mais 2 pessoas. E abaixo dele 120 presidentes, que imagino eu fossem líderes regionais. Abaixo desses presidentes, os prefeitos.
que cuidassem de bairros ou pequenas cidades, pequenos grupos. E dentre os 3 príncipes, dos quais Daniel era um, ele se destacava, ele chamava atenção, ele era fiel ao rei. E isso incomodou os pares dele. Incomodou de tal maneira que os príncipes se juntaram aos presidentes para arquitetar um mal. E agora, irmãos, o que o Senhor nos desperta é que aquele que era o mandatário daquele império, o rei, ele se ludibriou com aquele edito, com aquele plano. Ele se sentiu valorizado, ele se sentiu agraciado, porque ele foi honrado pelas pessoas que eram subordinadas a ele, de maneira tal que eles falaram: se em 30 dias alguém fazer uma petição que não a ti, é digno de morte. Por que 30? Por que não 2 dias? Por que não 1 ano? São planos diabólicos, planos malditos, que não têm fundamento nenhum, que eles são arquitetados somente para destruir, para encerrar planos, para afastar sonhos. E o Senhor permitiu que o coração do rei se corrompesse e assinasse aquele edito. Se corrompesse pela condição de que ele aceitou que alguém pagasse por não ser devoto a ele. Amados irmãos, parece uma coisa muito longe, parece algo muito distante, mas esse mesmo espírito, essa mesma perturbação está muito presente nas nossas vidas até o dia de hoje. Tomemos nota que não seja apresentado a nós nenhum plano como foi esse que foi apresentado ao rei Dário. Há um falso favorecimento para você que tem a intenção de destruir a quem você ama. Seja em que esfera da tua vida for, na esfera financeira, na esfera familiar, amorosa. Tomemos cuidados, irmãos. As propostas que se apresentam para nós nem sempre são as melhores propostas. Muitas das vezes elas vêm envolto em um pacote muito bonito, mas dentro dela tem morte e destruição. E, amados irmãos, por permissão de Deus, o rei assinou o edito. E por permissão de Deus, Daniel foi encontrado em falta por aquele edito. E o que aconteceu todos nós conhecemos. Ele foi julgado. Ele foi jogado para ser martirizado, destruído, morto. Mas Deus guardou ele. Irmãos, sabe por que Daniel foi jogado na cova? Sabe por que foi criada uma lei para destruir Daniel? Porque ele era fiel. Porque ele tinha uma inteligência acima da média.
Foi criado o caso para destruir Daniel porque ele tinha palavras de sabedoria na boca dele. É um contrassenso, irmãos. É um contrassenso. Como que eu posso querer o mal de quem é bom? Como eu posso querer o mal de quem é irrepreensível? E não quiseram o mal dele, o povo, que era favorecido pelas boas decisões. Quem quis o mal dele era quem tinha a mesma função que ele, era o par dele. Aqueles que tinham mesmo poder. Então veja os irmãos que numa hierarquia de poder, você vai encontrar aquele que quer destruir quem está mais próximo para poder subir mais rápido. Não se importando em fazer melhor o que precisa ser feito. Não sabemos, irmãos, onde essa palavra entra, como ela se aplica na sua vida. Mas o Senhor, irmãos, nos desperta por essa palavra. Hoje o culto não se demora. Hoje a palavra não tem por que se alongar. Hoje o Senhor vem falando para essa igreja que o Senhor vai guardar a tua vida. Ainda que arquitetem o mal para você, ainda que criem ocasião para te destruir, porque você tem sido agradável e irrepreensível, o Senhor te guardará. Se for leão, o Senhor fechará a boca do leão. Se for acusação, cairão os acusadores. Mas o Senhor será fiel pelo teu testemunho, pela tua obra, pela maneira como você tem se dedicado na obra do Senhor. Mas fiquemos atentos, amados irmãos. Olhe para o teu lado. Veja o que é que você tem pensado. Vejamos o que temos arquitetado. Será que nós não temos buscado o mal daqueles que fazem sombra, que têm impedido o teu sucesso em alguma coisa? E ao invés de você querer fazer melhor ou igual e se espelhar naquela pessoa, você tem buscado destruir ela? Olha como o ser humano, passado milhares e milhares de anos, o ser humano se comporta exatamente da mesma forma. Quem somos nós nessa palavra, irmãos? Se somos Daniel, louvado seja Deus. Se somos os príncipes, se somos os presidentes, se somos o rei, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Falamos de relação humana. Nos caminhos do homem, o Senhor nos guardará. Mas tomemos cuidado, irmãos. O que nós temos tido dentro do nosso coração e na nossa mente. Se você está numa situação em que você precisa destruir alguém, precisa acabar com a vida de alguém, precisa caçar o ministério, o cargo, o compromisso de uma pessoa para que você seja favorecido, você está se fazendo desse tamanho. Você está sendo cruelmente pequeno. Os teus sonhos, na verdade, são ínfimos, porque você é menor do que aquele que está ao teu lado. Irmãos, aquele que vive, aquele que chega à fase adulta, que tem instrução, que uma vez esteve com alguém no trabalho, no relacionamento, no convívio, todos nós nos enquadramos nessa palavra e todos nós precisamos ficar atentos ao conselho do que prega, de quem produz, de quem recebe. Muitas das vezes buscamos ocasião contra aqueles que estão do nosso lado
ou daqueles que estão acima de nós, porque eles são melhores do que nós. Ficamos buscando o defeito neles. Tá certo isso, irmão Bruno? Amados e queridos irmãos, cuidado, que seja repreendido toda sorte de mau pensamento das nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. É um fim de semana que se aproxima, é uma nova manhã que chega, e o Senhor quer preservar o povo que se dedica a servi-lo em espírito e em verdade. Quer dar bons caminhos, bons conselhos, bons encaminhamentos. Irmãos, tem entre nós irmãos que precisa de saúde na carne, precisa de saúde na alma, precisa de providência na tua vida. O Senhor nos lembrou a respeito de Daniel. Daniel não foi achado em falta, porque ele se fez fiel em todo tempo. E Deus foi fiel com Daniel e preservou e libertou ele daquele mal que ele estava. Irmãos, não tem como você dominar uma fera, mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, todas as coisas se submetem à vontade do Espírito Santo que sobre ele está. Se você está nesse culto, passando por alguma provação, em que é impossível você lidar com ela, o Senhor te anuncia que pelo teu testemunho e pelo teu coração, o Senhor fechará a boca do leão na tua vida. Creia na palavra, ponha-te a caminho, faça-te fiel aos preceitos do Senhor, e o dia que você estiver liberto, e se você está liberto, cuidado. Cuidado com os teus conselhos, cuidado com os teus desejos, cuidado com o que arquiteta o teu coração. Esta é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Em comunhão, agradecemos ao Senhor com oração. Iremos apresentar todos os pedidos novamente que a igreja tem feito menção, pedindo intercessão do nosso Deus pela igreja. Então peço a tua atenção, que não saia do culto, não desligue o seu aparelho, não mude de canal, mas vamos bater na porta da misericórdia. Vamos bater na porta da misericórdia para que o Senhor faça prodígios e maravilhas no meio de nós. Em comunhão, busquemos a Deus em oração, agora em ato de agradecimento, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória ao vivente Filho de Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos a nossa voz, Senhor, agora em ato de agradecimento por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Te somos gratos pelos hinos cantados, pela oração que Tu deste à igreja, que temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Te somos gratos por todo o bom andamento desse culto e maiormente pela Tua santa palavra. Graças Te damos, Senhor, por termos recebido, termos ouvido os Teus conselhos. Permita, Senhor eterno, que todo mau pensamento, toda a orientação que tem despertado nas nossas mentes, no nosso coração, a respeito dos nossos irmãos, a respeito de tudo aquilo que nos impede, Senhor, aos nossos olhos de crescermos, seja repreendido, Senhor eterno, por essa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor. Te apresentamos, Senhor eterno, a vida, a saúde, as causas dos Teus filhos. Senhor, quantos de nós, nesse momento que recebemos esse culto, Senhor, temos enfermidades na família, enfermidades na carne, enfermidades, Senhor eterno, daqueles que amamos, causas difíceis, Senhor, famílias que já não se entendem mais, não se encontram mais.
Senhor eterno, às vezes falta o emprego, falta o pão, às vezes as pessoas estão trabalhando e não estão recebendo. Senhor, nós não queremos adivinhar a necessidade do teu povo, mas queremos apresentar a necessidade de cada um. Ó Pai de misericórdia, nesse momento que nós estamos, Senhor eterno, numa íntima comunhão ligada a Ti nesta oração, nós te pedimos, Senhor eterno, permissão para entrar no teu santuário e pedir a tua intercessão, Senhor. Queremos te invocar, te clamar nesse momento, que assim como tu fechaste a boca do leão para esse Daniel, nós te pedimos, Senhor eterno, fecha a boca do leão da prova na vida do teu povo, pelo amor do teu nome. Senhor, tem misericórdia de nós e permita, Senhor, que assim como Daniel saiu da cova, assim como ele pôde, Senhor eterno, contar, registrar essa obra, nós possamos contar, registrar os bons feitos que temos recebido das tuas mãos. Senhor, não tem enfermidade impossível, não tem causa impossível, assim como o leão, Senhor, faminto, que destrói a caça, assim como, Senhor eterno, as bestas feras, que foram caladas pela força do teu poder, nós te pedimos, Senhor, fecha a boca do leão que tem nos agredido na multidão da tua misericórdia. As provas se aproximam, parece que vai nos consumir, mas, Senhor, onde tem enfermidade, te clamamos, que haja saúde, no nome do Senhor Jesus. Aonde tem causa impossível, nós te pedimos, Senhor eterno, haja provisão sua nas nossas vidas, nas nossas causas, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Seja onde estiver, Senhor, a causa, a aflição e a perturbação do teu povo, Senhor, nós te clamamos, fecha a boca do leão e o teu nome será glorificado. Nas nossas igrejas, Congregação Cristã Apostólica, seja em que igreja for, que seja noticiado não quem pregou, não da onde veio, mas que seja noticiado os teus favores na vida dos teus filhos. Graças te damos por tudo, não que haja em nós o merecimento, mas é no nome amado do Senhor Jesus que vive para sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 52.
nome santo do Senhor. Não percam, queridos irmãos, os cultos também da CCA. Estejam junto a nós. Se precisarem falar com a nossa administração por alguma solicitação, alguma reclamação, objeção, sintam-se à vontade, entrem em contato nesse número do WhatsApp que está na tua tela, que estamos aqui para melhorar. Não somos perfeitos, mas estamos buscando junto a vós a perfeição. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão desse santo culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.